Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje pro canal e o vídeo de hoje ele é em tom de alerta. Eu quero mostrar para vocês alguns indicadores do mercado que demonstram que em alguns trimestres, muito provavelmente, nós estaremos passando por uma crise econômica. Você já parou para pensar, já reparou quando você estava lá no site do Tesouro Direto, na parte de preços e taxas, que os títulos pré-fixados do ano de 2029 estão com uma taxa de juros menor do que os títulos pré-fixados com vencimento em 2025? E se a gente for pensar em termos racionais, em termos lógicos, pessoal, sempre que a gente fala de investir para o longo prazo, de emprestar dinheiro para o governo federal, que é o que a gente faz quando a gente investe em Tesouro Direto, quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, mais risco você tem, não é verdade? Imagina só, fazendo um paralelo com um empréstimo de dinheiro que você faz para um amigo seu. Se você emprestar o dinheiro para ele te devolver daqui a um ano, você vai correr um risco. Agora, se você emprestar o dinheiro para ele e ele te prometer que vai te pagar daqui a 10 anos, o que você acha que tem um risco maior? Emprestar para receber daqui a um ano ou emprestar para receber daqui a 10 anos? Obviamente, emprestar para receber daqui a 10 anos, você vai estar correndo um risco maior. E com o mercado financeiro não é diferente. Se você investe um título do Tesouro Direto com vencimento, em 2029, você vai ter um risco maior do que um investimento com vencimento em 2025. Por isso, o natural, o normal é que, como o investimento que vence em 2029 ele é mais arriscado, que você tenha uma taxa de juros maior ao investir nesse tipo de aplicação. Tanto é que se a gente for olhar para os títulos do Tesouro IPCA, o 2026 e o 2035, a taxa que é paga no 2035 ela é maior que o do 2026. E isso é normal, pessoal, isso é o esperado. Investimentos mais longos, mais demorados, pagam juros maiores porque eles são mais arriscados do que investimentos mais simples. Isso é que a gente chama que é o normal, o esperado por uma curva de juros no mercado financeiro. Acontece que, como eu mostrei para vocês, no Tesouro Pré-fixado 2029, a gente tem uma taxa menor do que do Tesouro Pré-fixado 2025. E isso é considerado, pessoal, uma anomalia, uma incorreção de mercado e que pode indicar, com base em fatos passados que a gente viu em versões como essa, em uma crise do mercado financeiro. E é exatamente esse alerta, essa reflexão que eu quero fazer aqui hoje com vocês, lá na tela do meu computador, mostrando tabelas, mostrando gráficos, mostrando que isso não é um cenário só aqui no Brasil e o que efetivamente então a gente tem que fazer para se proteger de uma eventual crise que possa estar chegando por aí. Mas antes disso, queria dar aqueles recadinhos de sempre. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho caso você ainda não seja inscrito e de dar um like nesse vídeo, pessoal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa atingir mais e mais pessoas, combinado? Dito isso, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, já estou então aqui na clássica tela do meu computador e como eu mostrei para vocês, a gente está aqui nesse momento do gráfico que eu estou circulando, nesse momento da tabela, na verdade, do Tesouro Direto, que a gente está com uma clássica anomalia de mercado. O Tesouro Pré-2025, no momento em que eu gravo essa aula, está com uma taxa de 12,31%, enquanto o Tesouro Pré-2029 com uma taxa de 12,14%. Pensando naquela lógica que eu expliquei para vocês agora no início do vídeo, de que quanto mais longo é o investimento, maior deve ser os juros, porque o seu risco é maior, a gente vê então que a gente está com uma anomalia de mercado. Olha só no Tesouro IPCA, como ele está com uma curva de juros aceitável dentro do que é esperado. O Tesouro 2026 está pagando 5,39, enquanto 2035 está pagando 5,63, mostrando que, por investimentos mais longos, que são mais arriscados, você deve ser recompensado com uma taxa de juros maior. O que está fazendo, então, que a gente esteja fugindo de uma curva de juros ideal? Isso daqui que eu estou mostrando para vocês graficamente é o exemplo de uma curva de juros esperada no mercado. Percebam, que não é uma curva linear, mas quanto maior o prazo, maior é os juros que são exigidos pelo mercado para se emprestar dinheiro, para o governo ou para uma instituição. E aqui no caso, então, a gente está indo de encontro a isso, sinalizando, pessoal, o quê? Que no curto prazo o mercado está, então, visualizando um risco muito maior do que no longo prazo. Sinalizando, em outras palavras, o quê? Crise econômica à vista. Quando o mercado financeiro precifica que os juros no presente e no curto prazo vão ser bem maiores do que no futuro, que é exatamente o que está acontecendo aqui, por essa tabela a gente consegue perceber que o mercado financeiro está precificando para 2025 juros e um risco significativamente maior do que 2029, então a gente vê que o mercado está prevendo, está sinalizando a aproximação de uma crise econômica. Da mesma forma que isso está acontecendo aqui no Brasil, isso também está acontecendo lá nos Estados Unidos,
onde também houve a inversão dessa curva de juros. Se você der uma olhadinha junto comigo aqui, nesse gráfico elaborado, né, pelo Banco Central norte-americano, se a gente pegar, né, a diferença entre os juros de curto prazo e os juros de longo prazo nos Estados Unidos, a gente vai ver que em momentos da história, aqui esse gráfico, né, ele é desde antes da década de 80, a gente vai ver que em alguns momentos desse gráfico, essa diferença entre os juros de curto prazo e os juros de longo prazo, elas ficaram negativas. Por que elas ficaram negativas? Justamente porque os juros futuros presentes de curto prazo estão maiores. E coincidentemente, pessoal, os momentos do gráfico, né, em que esse resultado, juros futuros de longo prazo menos juros futuros de curto prazo, estiveram no negativo, ou seja, abaixo dessa linha em preto que está aqui, coincidentemente foram momentos de crises econômicas mundiais. Se a gente vê aqui, ó, nesse momento aqui do gráfico, março de 1980, a gente teve o quê? Uma crise econômica, né, gerada pelo choque do petróleo. Nesse momento aqui também, ó, finalzinho de 1989 e início da década de 90, também tivemos outra crise gerada por choques nos preços do petróleo. Se a gente pular para essa parte de diferença de juros, resultando em uma diferença negativa aqui, isso aconteceu também nos anos 2000, quando a gente teve a chamada crise das empresas.com, quando o mercado financeiro norte-americano, que repercutiu aqui no Brasil, né, teve uma queda generalizada por causa de uma bolha financeira que estourou com relação às empresas de tecnologia da época, as chamadas empresas.com. Se a gente seguir mais adiante, a gente vê que também houve uma inversão nessas diferenças de juros de longo prazo e juros de curto prazo, meses antes do estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que aconteceu em 2008 e repercutiu em todo o planeta. Além disso, pessoal, a gente teve, né, uma pequena crise aqui, uma pequena inversão, né, com a vinda da pandemia, e agora isso está se repetindo no início de 2022. Ou seja, tanto no gráfico de juros aqui dos títulos do Tesouro Direto, quanto no gráfico de diferenças de juros de longo prazo, menos juros de curto prazo, do Banco Central norte-americano, o que a gente vê são presságios, indicadores de mercado de que uma nova crise no mercado financeiro pode estar se aproximando nos próximos trimestres, pessoal. E isso é muito importante, porque você se antecipar a esses movimentos de mercado, principalmente em momentos de crise, adotando posturas mais conservadoras, é o que vai transformar você em um investidor de sucesso no longo prazo. E, inclusive, são conteúdos como esse, de juros futuros, de ciclos de mercado, que eu trago para os meus alunos dentro do Investindo do Zero. E se você quiser saber mais informações sobre o Investindo do Zero, que eu vou abrir uma nova turma agora em 29 de abril, entre na lista de espera pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, tá certo? Mas então o que eu quero exatamente mostrar para vocês é que nós estamos em um momento de mercado muito delicado com indicadores de juros futuros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, de que haverá uma crise à frente. E em momentos de crise, igual a gente já passou, né, nos anos 2000, com a crise das empresas.com, no ano de 2008, com o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, com a crise gerada pela pandemia do coronavírus, e que pode ser então que a gente tenha uma nova crise à frente, é muito importante você, mesmo sendo um investidor de renda variável, a adotar uma postura mais conservadora, investir em setores mais resilientes, mais previsíveis, com grandes empresas e adotar então uma postura mais segura com investimentos de renda variável que são mais arriscados, né? Evitando uma significativa exposição a esse tipo de ativo do mercado financeiro, tá? Daqui a alguns meses, certamente eu vou voltar para conversar aqui com vocês, certamente a gente vai sentar aqui de novo e eu vou fazer um novo vídeo para vocês, para a gente ver efetivamente se essa inversão aqui nos juros futuros realmente concretizou as previsões, né, de uma nova grande crise financeira no mercado mundial, ou se não, isso aqui foi apenas um falso alarme. Mas pelo que a história nos diz, né, de acordo com esse compilado que eu trouxe para vocês aqui desde a década de 80, sempre que até então nós tivemos uma inversão nas curvas de juros futuros, o que a gente viu alguns trimestres depois foi crise. Foram crises contundentes que atingiram o mercado nos anos seguintes.
Então, espero que o recado esteja dado. Não esqueça que agora, no final do mês, nós vamos abrir uma nova turma do Investindo Zero. E se você quiser, assim como eu acabei de fazer nesse vídeo, aprender a ler os movimentos de mercado e se antecipar a eles para ter sucesso no longo prazo com seus investimentos, entre aqui na lista de espera pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, me chamem por aqui nos comentários ou lá no meu direct do Instagram. Um grande abraço e até a próxima!